para dar início aqui, então, né, como a professora Marta já falou, essa pesquisa aqui foi apresentada por mim, né, na semana do PEN-UERJ, né, do Programa de Estudos Medievais da UERJ, e faz parte de uma pesquisa maior, né, que é a minha monografia que eu estou desenvolvendo para concluir o bacharelado em História na UERJ Maracanã. Então, o título, né, mais uma vez, seria o tratamento dado pelos muçulmanos aos moçárabes em Al-Andalus. Para começar a falar sobre essa pesquisa, é importante, né, falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? O que estava acontecendo na Península Ibérica naquele momento em que os muçulmanos chegam, tá? Na verdade, a gente está falando aqui especificamente sobre o reino dos visigodos, tá? Então, os primeiros muçulmanos que chegaram em Toledo, que era a sede do poder visigodo, né? Eles chegam liderados pelo Táriq, tá? Que parte de Ceuta, atravessa o Estreito de Gibraltar, né? Que seria Gibraltáriq, ou Montanha de Táriq, né? Que vai ser batizada com o nome dele. E essa chegada se deu em função de uma crise dentro do reino visigodo, tá? No ano de 710, o rei Witiza faleceu. Então começou uma guerra civil, tá? Para a sucessão do rei. De um lado, nós temos o filho do rei Witiza, o Ágila II, tá? E do outro lado, nós temos o Rodrigo, que teria, segundo as crônicas, né, usurpado o trono com o apoio do Senado. Se a gente for analisar a crônica moçárabe de 754, por exemplo, nós temos lá a narração desse episódio, né, em que o rei Rodrigo usurpou o trono com o apoio do Senado. Frente a isso, né, o Ágila II, filho do rei Witiza, ele buscou o apoio do Táriq, que se encontrava lá em Ceuta, né, no norte da África. Então, a princípio, esses primeiros muçulmanos, eles chegam em Toledo em função da guerra civil que estava acontecendo para dar apoio ao Ágila II, filho do rei falecido Witiza, e que teve ali o seu trono usurpado pelo rei Rodrigo. Bom, o Táriq, né, ele era um chefe militar que estava lá em Ceuta, e ele dá início à invasão da Península Ibérica, né, conseguindo derrotar na Batalha de Guadalete o rei Rodrigo, que vai ser o último rei dos godos. Tá? Inclusive, depois do falecimento do rei Rodrigo, a sua esposa, a rainha Egilona, teria se casado com o filho do Musa, que é um outro conquistador que vai chegar à Península Ibérica em sequência do Táriq. Tá? Bom, nesse primeiro momento, o Táriq ele chega para dar suporte ao Ágila, né, nessa guerra civil. E o principal objetivo dele ali era conseguir se apoderar do tesouro que estava no Palácio Real, porque com esse tesouro ele conseguiria pagar as tropas, tá? Que eram compostas também por berberes, tá? Bom, esse tesouro que se encontrava ali no Palácio Real, as crônicas afirmam que esse tesouro teria sido fruto de um saque feito a Roma, mais ou menos ali no ano de 410. Tá? Então, eles vão se apoderar desse tesouro e vão pagar as tropas. Em 712 é que o Musa, né, o grande conquistador, chega à Península Ibérica, agora sim com um exército majoritariamente árabe. Tá? E o objetivo do Musa é conseguir submeter as cidades que ainda estavam oferecendo resistência a essa dominação, que seriam as cidades de Sevilha e de Mérida. Tá? Então, reparem que nesse primeiro momento aqui, a gente fala muito, né, escuta falar muito em invasão, mas esses muçulmanos, os primeiros muçulmanos que chegaram ali, se é que a gente pode falar dessa forma, eles
teriam chegado como convidados, né? O Ágila recorreu ao Tariq, né? Buscou auxílio, estabeleceu ali uma aliança. Então, depois deles se apoderarem do tesouro, eles decidem dominar ali, se estabelecer na região, tá? Com o estabelecimento desses omíadas em Al-Andalus, né, que é como os muçulmanos vão chamar a região da Península Ibérica dominada por eles, o centro de poder vai passar a ser Córdoba e não mais Toledo, tá? Toledo vai ser apenas a base militar mais importante, mas sem que eles esqueçam do passado glorioso da cidade de Toledo, né, que era chamada por eles como a cidade dos reis. Aqui tem um mapa que mostra, né, o trajeto do Tariq, tá? Que seria essa parte aqui em vermelho. Ele sai de Ceuta, né, atravessa a montanha de Tariq, né, o Estreito de Gibraltar, e aí ele faz esse percurso aqui, ó. Depois chega o Musa e faz esse percurso que está aqui em verde. A crônica moçárabe relata que os dois, a crônica moçárabe de 754, né, relata que os dois, Musa e Tariq, teriam passado o inverno juntos aqui na cidade de Toledo e depois teriam partido rumo ao norte, tá? Nós temos aqui também a região de Poitiers, né, onde foi travada a Batalha de Poitiers entre os muçulmanos e os francos, tá? Onde os francos conseguem derrotar os muçulmanos e impedem, né, uma maior islamização, uma maior dominação desses muçulmanos aqui na região do Ocidente. E essa Batalha de Poitiers, né, ela vem também para mostrar como que esses francos, a partir desse momento que eles conseguem derrotar os muçulmanos, eles passam a ser os protetores, os defensores da cristandade, tá? Quem afirma isso é a professora Renata Rosenthal, né, da Universidade Federal Rural, daqui do Rio de Janeiro, que a vitória nessa batalha por parte dos francos teria sido muito importante nesse sentido, né? Que a partir desse momento eles se tornam os protetores da cristandade. Bom, na crônica moçárabe tem um outro relato de que o Tariq e o Musa teriam, né, vindo aqui rumo ao norte, e depois a gente não tem mais notícias deles, a partir do momento em que o Musa chega a Damasco, tá? E lá ele acaba sendo morto. Então, depois da morte do Musa, a gente não tem mais notícias sobre ele. E antes do Tariq e o Musa partirem rumo ao norte, depois, né, o Musa ir parar em Damasco, o Musa deixa seu filho na região, tá? E vai ser justamente o filho, né, o Abdalazim Musa, que vai selar um pacto com Teodomiro, tá? O Teodomiro seria ali um membro da aristocracia visigoda que consegue, junto ao Abdalazim, né, filho do grande conquistador Musa, ele consegue selar esse pacto de Teodomiro, que também fica conhecido como Tratado de Orihuela, em função de ter sido assinado na cidade de Orihuela, mas que também é chamado de Tratado de Capitulação. Bom, o acordo feito entre eles dois, né, deu para os cristãos, assim como para os judeus também, né, seriam ali os povos do livro, a condição de dhimes, ou seja, de protegidos do Islã. Então, a partir do pacto de Teodomiro, os cristãos, né, que vão passar a ser chamados de moçárabes nesse momento, tá? Os moçárabes, então, seriam os cristãos que se arabizaram e que continuavam vivendo ali na região da Península Ibérica sob o domínio dos muçulmanos. A palavra moçárabe vem de Musa, musárabe, tá? Que seriam os protegidos do Musa, em função da assinatura desse pacto, tá? Então, a partir da assinatura do pacto,
os cristãos, ou seja, os moçárabes, assim como os judeus, né, teriam liberdade de culto e teriam respeito das suas vidas e das suas fazendas. E, em troca, eles deveriam pagar um imposto de captação em moeda e em espécie. Seria trigo, cevada, vinagre, mel e azeite, tá? Segundo a condição livre ou escrava desses cristãos que estavam se submetendo ao pacto, ok? Bom, esse pacto de Teodomiro, o original, ele acabou se perdendo, tá? O que existem são 4 versões desse tratado, ou pacto, onde alguns historiadores hoje chegam a traçar algumas hipóteses acerca desse documento original que se perdeu ao longo do tempo, né? Onde possivelmente, né, aí mais uma vez, é uma hipótese, como o documento se perdeu, não é possível ter certeza sobre isso, mas possivelmente esse documento ele teria sido escrito tanto em árabe quanto em latim. Por que dessa hipótese? Né? Muito dificilmente, né, esses visigodos eles aceitariam assinar um documento escrito apenas em árabe, que era um idioma que eles não dominavam e eles não tinham certeza sobre o que estava escrito ali e o que eles estavam assinando. Então, possivelmente, ele teria sido escrito tanto em latim quanto em árabe. Hoje, como eu falei, existem 4 versões, né? Essas versões elas foram traduzidas do árabe para o espanhol. Bom, nesse momento aqui, é possível a gente afirmar que os árabes, eles acabaram não impondo a conversão, tá? Até porque eles estavam em minoria e o objetivo inicial ali era explorar economicamente essa nova conquista. Imaginem se a maior parte dessa população se convertesse, tá? Eles não iriam arrecadar tanto assim em impostos quanto eles desejavam. Então, não houve uma forçação de barra para que essa conversão acontecesse. É claro que uma parte da população que era cristã acabou se convertendo ao islamismo e uma outra grande parte continuou como cristã, né, que seriam os moçárabes. Em relação aos efeitos dessa dominação, né, muitos cristãos, frente à chegada ali dos muçulmanos, acabaram se refugiando no norte para não ter que se submeter aos domínios, né, ao domínio dos muçulmanos. Outro grupo de cristãos tentou ficar e resistir. Os que resistiram acabaram sendo punidos. Tá? E tiveram também cristãos que permaneceram na região conquistada para continuar mantendo os seus bens, né, já que isso ficou acordado no Pacto de Teodomiro. É importante a gente destacar aqui também que o Teodomiro ele selou esse pacto com o Abdalaziz, né, filho do grande conquistador Musa. E que o Abdalaziz, né, depois de se casar com a Egilona, né, viúva do rei Rodrigo, o último rei dos godos, ele governou por apenas um mês a região e depois ele acabou sendo assassinado. Frente a isso, o Teodomiro ele se viu obrigado a ir até Damasco, né, para que esse pacto continuasse sendo respeitado, tá? E ele conseguiu. Aqui nós temos alguns deveres dos cristãos, né, dos moçárabes, que continuaram vivendo na região. Esses deveres, a gente pode consultá-los no no Pacto de Omar, tá? O Pacto de Omar, ele foi assinado antes da chegada dos muçulmanos à Península Ibérica, tá? Ele foi assinado no momento em que aconteceu a conquista da região da Síria e da Palestina. E alguns historiadores, como, por exemplo, Bernard Lewis, ele afirma que
esse Pacto de Omar, ele foi sendo modificado ao longo dos anos, então não existe, né, uma versão ali pronta dele, ele vai sendo modificado e adaptado. Então, o Pacto de Omar, que foi assinado, inclusive, antes da chegada desses muçulmanos à Península Ibérica, ele vai ser utilizado nessa região também, tá? Então, no Pacto de Omar, a gente observa que os cristãos, né, eles teriam que se trajar de maneira diferente. Por exemplo, os muçulmanos, eles usavam cinto de seda, já os cristãos usavam cinto de couro. O calçado do muçulmano era diferente do calçado dos cristãos, tá? Como eu já tinha afirmado anteriormente, né, lá no Tratado de Orihuela ou Tratado de Teodomiro, eles teriam que pagar os tributos para manter os seus bens, as suas tradições e a religião. No Pacto de Omar, a gente consegue observar como seria, né, o manter, o conservar essa religião. A religião, ela tinha que ser praticada de modo comedido e de acordo com as normas muçulmanas. O que isso significa? Né? Os cristãos, eles poderiam manter as suas igrejas, os moçárabes, né? Eles manteriam as suas igrejas. Só que eles não poderiam construir novas igrejas, nem reformar as igrejas já existentes. As missas, elas teriam que ser celebradas de portas fechadas. Então, um hábito, né, de muitas igrejas, que é você tocar o sino quando está próximo do horário de início da missa, esse hábito não poderia, né, ser praticado nessa região. Mais uma vez, tem que ser praticada de forma comedida, tá? Então, por isso, eles tinham que ter toda uma cautela. E essas determinações, elas se dão em função dos muçulmanos tentarem evitar que, ao chamar atenção na celebração de uma missa, né, esses cristãos possam despertar o interesse de alguns muçulmanos que poderiam vir a se converter ao cristianismo. Então, para evitar isso, o cristão tem que praticar a sua religião de forma comedida. Quando aconteciam enterros, quando aconteciam... como é que é a palavra? Que acontecem algumas... Esqueci qual é a palavra agora. Não são romarias, mas procissões. Essa é a melhor palavra. Quando acontecem algumas procissões, né, em épocas específicas do ano, segundo o calendário cristão, os cristãos, eles não poderiam tocar sinos, cantar, tá? Tinha que ser tudo feito ali de forma muito discreta, para não chamar atenção. Da mesma forma, essas igrejas, elas tinham que estar abertas para receber muçulmanos que estivessem de passagem pela região, né? Então, eles deveriam abrigar esses muçulmanos ali uns 2 ou 3 dias, se necessário, dentro da igreja. Além disso, o testemunho judicial dos moçárabes, ele não era válido. Da mesma forma, eles também não poderiam comprar escravos muçulmanos. E os convertidos ao Islã, né, eles não teriam que pagar o tributo especial, que era pago só mesmo pelos moçárabes. Mas, ao mesmo tempo, eles também não são tratados iguais por esses muçulmanos. Prova disso é que eles não poderiam portar armas e só podiam usar mulas e asnos como meio de transporte, já que o cavalo é visto como um animal nobre, tá? Então, eles não poderiam usar os cavalos. Isso mostra para a gente como que esses muçulmanos tinham orgulho da sua etnia. Então, mesmo que esse cristão se convertesse e se tornasse muçulmano, ainda assim ele não era visto como um igual, ele não estava no mesmo nível desses árabes muçulmanos. Tá? Nós temos também os berberes que auxiliam nesse processo de controle ali da Península Ibérica, a chegada
dos muçulmanos ela é auxiliada por um grupo de berberes, esses berberes eles também não vão ser tratados como árabes, tá? Até porque alega-se que eles eram de fraca islamização. E aí, por isso, esses berberes vão receber terras menos produtivas, terras de difícil acesso, tá? As melhores terras vão ficar sob o controle dos árabes muçulmanos, tá? Que a princípio vão ocupar a zona rural, enquanto a zona urbana era ocupada pelos cristãos. Depois, eles ocupam a zona urbana e são os moçárabes que vão se deslocar para a zona rural. Como a gente pode observar aqui, a tolerância, né, dos muçulmanos em relação aos moçárabes, ela era mais aparente do que real, né? Isso fez com que muitos moçárabes acabassem se aproximando dos cristãos do norte, tá? Que nessa região norte existiam ali movimentos de resistência cristã à presença muçulmana na região. E um outro fator que tem que ser destacado aqui também é que a relação desses moçárabes com os governantes muçulmanos dependia muito da personalidade de quem estava no poder. Então, essa relação ela variava muito, tá? E o domínio desses muçulmanos na região ele vai se dar ali do século VIII até o século XV, que é quando, em 1492, chega ao fim, né, a Reconquista. Aqui são só as referências das imagens, a bibliografia e as fontes utilizadas. Eu queria só destacar aqui que essa tolerância, né, dos muçulmanos em relação aos cristãos, né, ela não era tão real assim. Tá? E o tratamento dado nunca foi na horizontal, sempre foi na vertical, ou seja, o árabe muçulmano ele sempre esteve, né, acima do moçárabe, acima do converso, acima do berbere, ok? Bom, seria isso. Acho que eu já consegui, né, passar a minha mensagem aqui.